Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então. Estamos aqui com um bordado da Érica. Vamos analisar esse bordado da Érica aqui, que é uma espécie de um chaveiro, né? Tipo um petzinho que tem dupla funcionalidade. É um pet chaveiro, ou seja, ele é um objeto, né, feito com a técnica ITH, que é o Interrupt, né? Ou seja, processo de produção do bordado. A construção da matriz vai sendo realizada em processos artesanais dentro do próprio bastidor enquanto a máquina vai bordando. E aí dá esse resultado de um produto propriamente dito pronto quando a gente termina a matriz. Então aqui, por esse motivo, a gente tem 3 fotos aqui. Então tem aqui a foto dele já prontinho, a parte da frente, que a gente já pode analisar e a gente percebe pequenos, leves desencaixezinhos aqui. Nem é tão exagerado, é mais porque a gente tem cores contrastantes, então a gente tem a cor do tecido, tem a cor do tecido branco, o contorno preto e o preenchimento um azul royal bem forte. Então qualquer desencaixezinho, mesmo que ele seja pequeno, ele ele parece ser exagerado, mas existe. Então a gente tem que tratar isso na análise da matriz aqui no Direto ao Ponto de hoje. Então aqui é a parte do avesso já acabado, né? O avesso dele já com uma frase aqui, já o avesso do chaveiro, né? E a gente tem também o avesso do bordado, propriamente dito, que é a primeira fase do processo do bordado, que a Érica construiu. Então, primeiro ela vai bordar, né, na entretela e no material essa primeira fase, que vai resultar nesse projeto aqui, nesse bordado aqui, esse é o avesso, e depois ela vai bordar a parte do desenho, que é a parte do avesso, que é essa frente que, na verdade, vai ser considerada a parte de trás do bordado, ou seja, é a parte da frente que vai compor o avesso, que é esse, vai cobrir essa partezinha aqui, fazendo com que o chaveirinho tenha 2 faces, né? Dual layer. Então, legal, vamos lá agora analisar a programação. O bordado, Érica, ele tá bacana, tá legal. Uma coisa que me preocupa aqui são esses pequenos desencaixezinhos, mas a aplicação do ponto, o tatame que você usou, o contorno, corrido simples, com aproximadamente entre 2 e 4 repetições, tá ok. Essa variedade de angulação que você colocou na mãozinha um ângulo, no nariz outro ângulo diferente, na estrela um outro ângulo, aqui você trabalhou o ponto cheio, tudo isso colaborou para que o desenho ficasse impecável. A única coisa que faltou aqui para ele ficar realmente 100% foi resolver esses detalhezinhos e desencaixe que a gente teve aqui na extremidade de alguns objetos, não foram todos, em tatame. E é isso que a gente vai analisar na programação agora para saber se tem o que a gente fazer para melhorar. Né? Eu estou analisando a foto do avesso, não me parece que a gente tem muito a fazer na máquina de bordar com relação à regulagem de tensão de fio. Não me parece. Está com uma aplicação, aparentemente, nessa foto aqui, certinha para a questão de regulagem de tensão de fio, seja superior ou inferior. Tá? Talvez o que vai faltar aqui é um entretelamento um pouco mais reforçado para segurar um pouco mais essa onda na hora de bordar. Mas eu não quero confirmar que é isso. Vamos primeiro analisar a matriz. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. A programação está aqui. A gente tem, obviamente, 2 realidades. Então, primeiro a gente tem a foto do bordado, o resultado da frente do chaveiro, e a gente também tem a parte aqui, né, do avesso, que na verdade passa a ser também a face do avesso, ou seja, o avesso desse bordado vai resultar nesse aspecto visual aqui, dando aí duas camadas, ou seja, 2 faces para o bordado, uma vez que o chaveiro é um objeto que você vai manipular, então a gente tem a face da frente e a face do avesso. Legal. Agora vamos ver aqui a parte da programação. Primeiro eu quero saber o tamanho desse chaveiro, deve ter uns 9 de altura, um pouco mais, 10,7 centímetros de altura, quantidade de pontos total dessa matriz, incluindo a parte aqui do processo do avesso, tem 9.700 pontos. Agora a gente vai usar aqui o recurso de redesenhar devagar aqui no Wilcom, justamente para a gente ver o processo de construção
O avesso não importa muito nesse primeiro momento, vamos ver mais a parte da programação, que é onde me preocupa mais aqueles desencaixes ali. Colocou ponto de suporte, tatame, tá certinho. Está fazendo aqui os objetos em azul, que são a roupinha ali do gnomo, né? Os pezinhos e agora os contorninhos em corrido simples. Legal, tá bem tranquilo. Você vai poder fazer aqui, Érica, que vai assim, vai resolver seu problema, tá? Regulagem de ponto, eu acredito que regular ponto aqui no Wilcom, deixa eu ver como é que tá? Para não me antecipar, deixa eu ver se está tudo certo. O que faltou aqui no Wilcom, propriamente dito, e aí eu vou fazer para te mostrar com mais facilidade, eu vou exibir todos os objetos que estão com a aplicação do ponto tatame, Shift S para exibir apenas esses objetos. Esses objetos todinhos aqui, ó, que a gente está observando, foi onde aconteceu o probleminha no desencaixe do contorno. O ponto de suporte que você colocou é adequado, é suficiente, né, que é um ponto de suporte tatame, como a gente pode observar aqui. Poderia ter colocado um ponto de suporte tatame duplo? Poderia, mas eu acho que isso não é o que vai resolver o problema daquele pequeno desencaixezinho entre o preenchimento e o contorno, não. O que está faltando aqui, de fato, é um pouco mais de compensação de repuxo. Porque a compensação de repuxo, como o próprio nome já diz, serve para compensar o repuxo. Ou seja, o repuxo do tecido. Porque a máquina, quando vai bordar no tecido, ela tende a exercer força, a agulha, né, vai exercer força sobre o tecido, que por sua vez vai encolher levemente, é natural. O que a gente precisa fazer, usando esse recurso de compensação de repuxo, é aumentar um pouquinho o valor, tá? Para quando os objetos eles têm uma área de deslocamento do ponto maior. E aí seria o caso desses objetos aqui, ó. A gente pode trabalhar valores um pouco maiores. Pelo que está me constando aqui, você trabalhou 0,25, 0,25. O que é 0,25? É uma fração, né? Equivale a 25% de 1 milímetro. Exatamente isso, 0,25 milímetros. Então, ele está aumentando o deslocamento do próprio ponto em 0,25 milímetros para compensar um repuxo, em teoria, em tese, de 0,25 milímetros do tecido. Então, é uma troca. Então, como o tecido desloca 0,25 milímetros, ele faz com que o ponto fique mais alongado em nesse caso, 0,25 milímetros, para compensar esse repuxo do tecido que ele é natural. Só que muitas vezes, quando a gente coloca esses valores, eles são insuficientes para segurar o real repuxo do tecido. Então, no seu caso ali, o tecido ele repuxou um pouco a mais do que apenas 0,25 milímetros. E é muito simples para a gente corrigir. Basta, nesse caso, você selecionar os objetos, e aí eu vou recomendar fazer separado, tá? No caso da barba aqui, eu vou recomendar, você até colocou o valor maior, você colocou 0,30, mas é insuficiente. Então, nos objetos em azuis, que são esses aqui, nos objetos em pretinho também, que são os pezinhos, você pode trabalhar, só nesses objetos, você pode trabalhar 0,40, no mínimo, para ele aumentar bem o deslocamento desses objetos, ou seja, fazer com que o repuxo, a interpretação de repuxo do tecido, seja maior. Então, ele vai dar mais pontos, vai deslocar mais pontos na distância entre os objetos para compensar esse repuxo que está acontecendo na máquina, de fato, só que não está sendo suficiente para dar uma cobertura legal no contorno. Então, você aumenta esse valor. Na teoria, é exatamente isso. Na prática, também. Pega esses objetos menores e aumenta o valor para 0,40 milímetros. Os objetos maiores, igual o caso da barba dele, você pode colocar valores ainda maiores. Por quê? Porque o grau de deslocamento do tecido vai ser maior. Por quê? Porque a gente tem algumas áreas de costura que a máquina vai ficar mais tempo bordando. Quer ver? A maior distância aqui, vamos tentar interpretar, me parece que é essa daqui, ó. Essa me parece que é a maior distância de deslocamento do ponto no caso da barba, que gira em torno de 3 centímetros a máquina bordando direto, né? Então, nesse caso aqui, a gente coloca um valor maior, que pode ser, na compressão de repuxo desse objeto, em torno de 0,55, 0,60, porque aí ele vai repuxar mais. Por quê? Porque a máquina fica bordando mais tempo em um só sentido. Nos objetos menores, a gente não tem essa mesma distância. Por exemplo, aqui a gente mais tem distância aqui, é no caso dessa parte inferior do gorro, que vai ser em torno de, vou medir, a maior distância aqui vai ser em torno de 2,5 centímetros, ou seja, é um tamanho menor do que o gorro, então do que a barba, perdão.
Então, você pode trabalhar valores menores, né? Que é o que eu indiquei ele 0,40. E na estrelinha, a mesma coisa. Pode trabalhar valores maiores também. Então, 0,40 vai ser suficiente para o desenho fazer o contorno ficar registradinho. Isso é uma forma mais adequada, mais fácil, que aí você vai pegar a matriz e vai fazer exatamente isso que eu fiz. Alterar as propriedades para que a compressão de repuxo desses elementos em si, elas fiquem um pouco maiores para na hora que bordar, o tecido vai encolher, mas não vai encolher tanto. Aliás, ele vai encolher da mesma forma, só que o ponto vai ser mais alongado, fazendo com que esse desencaixe não aconteça entre os elementos, entre os contornos, os preenchimentos do seu desenho. Agora, para complementar ainda mais, né, uma outra coisa que você poderia fazer nesse desenho, acho que não faz sentido, mas a gente já está aqui, eu acho que é legal, é válido colocar, que também ajuda a fazer com que o tecido fique mais firme e evite esses desencaixes, tá? Que é fazer um ponto de suporte estruturando todos os objetos. Uma vez que toda a silhueta do desenho, olha, tá vendo? Se a gente observar o desenho no todo, eu vou selecionar só o gnominho aqui, ó. Vou dar um Shift S para exibir apenas eles, né? Só os objetos do gnomo. Se a gente observar, não tem ponto vazio, tudo preenchido. Então tem o meio da estrelinha preenchido, a estrelinha vermelha, tem o gorro, tem essa partezinha aqui em ponto cheio. Então todas as partes aqui são preenchidas. Então a máquina ela vai repuxar o tecido para um lado aqui, aqui vai puxar para o outro, tal. Se você quiser, você também poderia fazer uma área de cobertura, ou seja, pegar todos esses objetos aqui e fazer como se fosse uma silhueta, ou seja, uma silhueta, uma forma geométrica única, demarcando todos os pontos, né, desses objetos aqui, formando tudo isso que a gente está vendo em um objeto único, que inclusive dá para fazer de forma automatizada, tá? E transformar isso num ponto de suporte único, travando primeiro o tecido ali em todas as partes onde vai fazer esses objetos menores. Também daria certo, porque ele repuxaria menos, uma vez que ele vai travar, aumentar o travamento do tecido ali. Então, seria também uma forma de fazer a gente corrigir esse problema. Então, tem duas formas. Tem a compressão de repuxo, que é a mais simples, que eu já mostrei, e tem essa aqui, que seria uma forma adicional, caso você fosse bordar num tecido mais maleável, que mesmo com a compensação de repuxo ainda está desencaixando, aí essa estrutura aqui que eu vou indicar agora, ela também pode contribuir, ela vai ajudar. Que nesse caso aqui você pode fazer na mão, então pode pegar a ferramenta, por exemplo, aqui de enchimento complexo e ir fazendo, né, uma nova silhueta para todo o desenho, contornando todo ele, de modo que a gente tivesse ali um objeto único com a aplicação do ponto suporte, que seria um ponto tatame com espaçamento maior, para dar aí o efeito de ponto suporte. Dá para fazer assim na mão. Ou dá para fazer também selecionando todos os objetos, e aí a gente pode usar, inclusive, o recurso de conversão de contorno, criar um contorno automático, ou você pode duplicar todos esses desenhos aqui e soldar todos os objetos, também dá. Mas vamos fazer um teste aqui com contorno, né? Então a gente tem aqui o deslocamento simples, e a gente pode, por sua vez, escolher qual o espaçamento que a gente quer. A gente pode trabalhar aqui com um tipo de ponto, nesse caso a gente vai trabalhar a princípio com ponto corrido, e vamos dar um ok aqui para ver qual o resultado que ele vai trazer, porque isso é mais um teste, muitas vezes não dá certo de primeira, dependendo da silhueta, dependendo da quantidade de objetos. Então a gente faz primeiro o teste para saber se deu certo. Vou até arrastar para fora aqui, ó, e funcionou bem. Tá vendo? Ele conseguiu criar, olha, através da seleção de todos os objetos que nós tínhamos, através da ferramenta de contorno, né, deslocamento simples aqui do contorno, ele criou um contorno, né, interagindo todos os preenchimentos que eu selecionei. Peguei todos os objetos juntos e criei esse deslocamento simples, ele criou essa silhueta. Ele criou alguns objetozinhos a mais aqui, que a gente pode deletar, a gente não vai precisar deles, esses dois azuis, a gente deleta. E esse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar de contorno em um ponto de enchimento, que nesse caso aqui a gente quer um tatame. Então a gente vai simplesmente aqui em cima, clica em tatame, e a gente já vai estar mudando a estrutura do contorno para um ponto de preenchimento, que é o tatame, e aqui em espaçamento a gente vai colocar, por exemplo, 4.0. Tá? A gente pode colocar 4.0 no espaçamento, fazendo com que nós tenhamos aqui um ponto suporte, né, manual, assim dizendo. E a gente pode ter essa estrutura sendo colocada aqui embaixo do nosso desenho. E aí ele vai criar um reforço a mais para o desenho, para o tecido, né? E aí essa seria a primeira cor a ser bordada. Então a gente poderia colocar aqui, ó, lá em cima, que inclusive poderia ser branco.
aproveitando que ele vai bordar na sequência aqui o branco da estrelinha, o branco desses objetos da barba, então poderia fazer essa primeira estrutura aqui, ó, com esse desenho, né, esse ponto suporte, que a gente chama de ponto suporte manual, né? É um ponto suporte que a gente desenvolve fazendo toda a silhueta do desenho para travar todo o tecido. Vou colocar aqui uma cor de fundo de tecido aqui mais escura, ó, só para mostrar como ficaria. Fica estranho assim mesmo, mas a ideia não é ficar bonito o ponto, a ideia é que realmente ele criar uma estrutura, né, em todos os ou seja, fazendo uma silhueta geral de todo o desenho, para estruturar o tecido em todas as partes que todos os objetos serão bordados, de modo que quando bordar, a gente tenha a menor chance de desencaixar. Só uma observação aqui, antes da gente concluir e fechar, que vale a pena, tá? Se você observar, ó, como eu fiz o desenho a partir de uma seleção, né? Ou seja, eu fiz esse objeto aqui a partir da seleção de todos os objetos do próprio desenho, ele ficou muito no limite. E aí pode acontecer, ó, da gente perceber alguns traços, ó, desse preenchimento, desse objeto, por fora do desenho. Isso não é saudável. Então, para resolver isso, o erro está lá na concepção da seleção. Então, vamos voltar aqui. Não vou fazer de novo ele todo, mas só para você entender que aonde poderíamos criar essa mesma estrutura de objeto ali, de ponto suporte manual, só que sem correr esse risco de ficar muito no limite. Então, de novo, selecionar tudo aqui, você vem aqui em deslocamento simples, e em vez de zerar igual eu fiz aqui, você coloca um valor negativo. Tá? Em vez de colocar zerado igual eu fiz, o zerado ele vai criar um contorno, né, soldando todos os elementos em questão que estão selecionados, só que usando exatamente o mesmo tamanho. Ele não vai mudar o tamanho dos objetos, ele vai pegar a interpretação do tamanho real dos objetos, vai soldar todos eles e vai criar um contorno exatamente com o mesmíssimo tamanho. Por quê? Porque eu coloquei o espaçamento de zero. Se eu colocar um espaçamento negativo, e aí pode ser em torno de 1 milímetro de negativo, você vai fazer a mesma coisa, porém, você vai observar que ele vai criar uma certa segurança aqui nesse contorno de 1 milímetro para dentro. Eu vou colocar uma cor um pouco mais forte para te mostrar. E aí nós teríamos, aí claro, você vai fazer a mesma aplicação, transformar o contorno em tatame, fazer o ponto suporte que eu mostrei ali, só que nesse caso aqui, ó, tendo esse cuidado na hora de criar o deslocamento simples, de colocar um valor negativo, ele vai fazer com que a silhueta desse objeto fique com uma certa margem, né? Uma certa margem de segurança, porque aí o ponto vai ficar desse verde para dentro. E aí vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de segurança, evitando que esse ponto suporte manual não apareça por trás do objeto aqui. Que inclusive é o que acontece quando a gente coloca um ponto suporte, né? Tradicional, se você observar o ponto suporte, ele tem uma margem, né? Uma margem que é padrão. Nesse caso aqui, ó, é de 20, tá vendo? 0,20 milímetros. Então, quando a gente analisa o ponto suporte propriamente dito de um objeto comum, ele já tem essa margem aplicada aqui, que inclusive, eu vou alterar a cor desse desenho aqui só para a gente ver, ó, tá azul, eu vou colocar amarelo, só para facilitar a visualização. Então, ó, aqui já tem uma margem colocada de 0,20. Se eu aumentar essa margem para 0,40, ele vai deslocar essa margem na lateral. Fica até mais fácil observar quando eu coloco ponto suporte corrido para a borda. E aí, ó, quando eu, tá vendo? Tá dando aqui, ó. Se eu colocar valor menor, 0,20, por exemplo, ela vai sair um pouquinho, porque a margem é menor. Se eu colocar essa margem em 0,60, ela vai entrar um pouco mais. Então, como já existe essa margem no ponto, na estrutura do próprio ponto suporte, né, natural da ferramenta, ali foi o que eu sugeri, ou seja, criando aquela margem de forma manual. Quando a gente vai criar o objeto deslocado ali, a gente dá uma margem meio que na mão, né? De zero. Nesse caso, eu botei menos 1 milímetro, mas pode ser menos 0,5, em vez de ser 1 milímetro negativo, né? Porque aí a margem com 1 milímetro ela fica muito grande, né? Ó, deu 1 milímetro de distância daqui até o limite do objeto. Então, não precisa ser tão exagerado. Talvez 0,5 negativo seja o suficiente, tá? Então, tá aí uma recomendação também para você usar para ajudar nessa questão de deslocamento do objeto aí. Mais uma forma para você somar aí na solução desse problema. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado,
Basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!